Acharam mesmo que eu não ia falar de karma aqui nesse canal. Acharam errado. Olá, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui pra gente falar da nova série coreana da Netflix, de 6 episódios. Ela é um thriller policial e se chama Karma. A história basicamente gira em torno de 6 pessoas que acabam interligadas aí depois de um acontecimento ali de uma fraude de seguro. Eu gostaria muito de falar dessa série com spoilers, porque ela foi... A narrativa dela, né, em cena ali, né, que nos foi apresentada, foi conduzida de forma não linear, né, não é em ordem cronológica, então é uma série que eu preciso dar spoilers dela, né, pra eu poder falar com mais aprofundamento, né, com uma maior profundidade ali dos acontecimentos. Então, esse vídeo vai ter spoilers e caso você não tenha assistido a série, super recomendo. Acho que vale a pena, é uma série bem curta, são 6 episódios de menos de 1 hora cada um, eles giram em torno de 50 minutos. Cara, você vai se envolver bastante com a história, então super recomendo, vai lá assistir, depois você volta aqui. Não diria pra você continuar vendo esse vídeo aqui caso você não tenha visto a série, porque vai estragar a sua experiência. O legal, justamente, é o fato dela ter muitos plot twists, muitas coisas inesperadas acabam acontecendo, e uma coisa que você viu lá no primeiro episódio tem uma ligação muito louca com o último, então super vale a pena você assistir antes. Inclusive, nesse vídeo aqui, depois de eu falar aí da série, eu quero fazer uma linha cronológica dos acontecimentos da série, porque eu acho que é importante aí para as pessoas, porque talvez algumas coisas tenham ficado meio confusas com relação a qual foi a ordem dos fatos, né? Então vamos aí falar um pouco da série e mais pro final do vídeo eu vou fazer aí uma linha do tempo, né, dos acontecimentos em ordem cronológica, tá? Não em ordem com a qual eles nos foram apresentados na série. Enfim, spoilers. Spoilers à frente, estão avisados. Bom, a série, na verdade, ela começa com uma cena bem impactante, ali a gente não entende muito bem, e aos poucos nós vamos compreendendo quem são esses 6 personagens que nos vão mostrar a ligação deles uns com os outros, né, e o que tem a ver uma pessoa com a outra. É muito louco porque tem um momento que a gente fica, cara, mas o que essa médica tem a ver? Aí a gente descobre o que a médica tem a ver, né. Enfim, temos o Park é um cara que ele tá muito endividado, e ele tá devendo pro agiota. Essa série, inclusive, me passou uma vibe meio Killer Paradox. E, inclusive, um dos atores faz essa série, se eu não me engano, é o que interpretou o chinês ali. Mas, enfim. Inclusive, quando eu for fazer a linha temporal, eu vou dar nomes mais fáceis de identificar eles, assim, pra ninguém se perder. Enfim, o Park Jae-young, ele tava devendo uma grana aí pro agiota e ele precisava arrumar o dinheiro. E aí ele acaba sendo chamado no hospital e tal, porque o pai dele foi atropelado. E, enfim, o pai dele foi atropelado, ele foi lá na casa do pai dele, viu uns documentos, umas coisas assim, e aí ele descobriu que o pai dele tinha um seguro de vida. E dele pensou, olha só, né, se o meu pai morrer de acidente, eu vou ganhar 500 mil won, quer dizer, 500 milhões de won, que é aproximadamente 500 mil dólares, né, tipo, uma comparação próxima, assim. E aí ele resolve que ele precisa dar um jeito do pai dele morrer de uma morte acidental. E aí ele contrata o Gil Hyung, né, que aqui no vídeo nós chamaremos ele de uma forma um pouco mais simplificada, que é o chinês, né, que é como eles falam também na série ali, eles chamam ele de chinês mais de uma vez, então nós vamos nos referir a ele assim aqui no vídeo. O Gil Hyung, ou o chinês, ele topa, né, participar e é porque ele achava que ele ia ganhar 30% do valor, só que é óbvio que o Park mentiu pra ele, né? O Park falou que era bem menos o dinheiro que ele ia receber, mas enfim. O Gil Hyung, ou o chinês, ele resolveu, né, participar e tudo mais. Só que aí, a série, ela não nos mostra exatamente como os fatos aconteceram, né? E basicamente nós somos apresentados também a outros personagens, que é um médico ali, a gente tem também uma mulher, que a gente não sabe ao certo qual que é a relação dela ali na situação, parece que ela é só a namorada do médico. Tem um cara que é uma testemunha, né, que testemunhou ali algo, um possível atropelamento. Temos uma médica e sabemos também o fato de que o Park, em dado momento, ele estava em algum lugar que pegou fogo, né, porque a gente vê ali que ele tinha sido queimado. Enfim, basicamente essas são as pessoas envolvidas aí nessa história, né. E antes de eu falar aí da nossa ordem cronológica dos acontecimentos, eu quero falar um pouco da série em si. Eu achei a série muito criativa. Não visualmente falando, visualmente ela não é algo assim super inovador, inclusive segue um padrão bem semelhante de séries policiais e thrillers coreanos, assim, ela tem uma fotografia bem comum, assim, pra esse tipo de narrativa. Ela tem ótimos atores, obviamente, a Coreia do Sul sempre tem profissionais muito bons no audiovisual, mas eu achei ela, narrativamente falando, muito criativa. Eu gostei dos acontecimentos, eu gostei de como a série foi organizada pra em alguns momentos nos confundir, mas depois esclarecer aquele acontecimento. E como cada vez que a gente viu um clique da ligação daquele personagem com o outro personagem, ou com as coisas que estavam acontecendo, a gente ficava,
Nossa. Então, assim, é uma série que eu me diverti assistindo. Cada vez que eu descobri ali que a gente tinha o que a gente chama de plot twist, né? Eu fiquei surpresa de verdade, assim, eu não esperei por vários acontecimentos que rolaram ali na série. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito thriller, e tanto audiovisual quanto de literatura, né? Eu já falei isso em outros vídeos aqui, eu tenho muitos livros de thriller, é o gênero literário que eu mais leio, então é muito difícil me surpreender um livro de thriller, uma história de thriller, porque normalmente, na minha cabeça, eu já pinto todos os cenários possíveis, né, pra aquilo, então, seguidamente acaba sendo algo que eu considerei em algum momento da história que poderia acontecer aquilo ali. E nesse caso, não. Então, eu gostei bastante, e todos os momentos que tinha algum tipo de mudança na narrativa ou algo assim, eu me surpreendia. E eu achei a série bem criativa mesmo. É uma série que a gente tem um elenco enxuto, né? Porque em K-dramas, de um modo geral, normalmente a gente tem um grande elenco, assim, né? Porque a gente tem secundários que aparecem bastante e tal. Nesse caso, não. A gente tem ali mais 6 mesmo que aparecem mais e tal. E daí tem o pessoal da polícia. Mas eu gostei bastante da série. Eu fiquei bem entretida. E ela tem também uma questão que eu achei muito interessante, que os personagens cometem erros, mas dá pra ver que não é erro de roteiro, porque o próprio roteiro conserta, né? Tipo, os próprios outros personagens percebem o erro anterior do personagem. Eu acho que eu posso falar agora da ordem cronológica aqui dos fatos, porque aí eu vou comentando algumas coisas que acontecem, né, conforme eu vou falando aqui na ordem que tudo aconteceu. Aqui pra linha do tempo, nós vamos nos referir aos personagens com nomes mais simples, né, que serão o Park, a médica, o cúmplice, ou testemunha, enfim, vocês sabem, né, que é o comparsa ali da golpista, a golpista, que no caso é a Yu-Chon, o chinês e o médico. Bom, na linha do tempo dos acontecimentos, primeira coisa que acontece, cronologicamente falando, obviamente, é que o pai do Park, ele foi atropelado por um cara, né? E aí, posteriormente, a gente descobre que esse cara que atropelou sem querer o pai do Park, ele trabalhava na seguradora, né? O que acaba sendo relevante pra história posteriormente. Aí o Park, ele acaba descobrindo que o pai dele tem documentação ali de um seguro de vida e ele pede pro chinês matar o pai dele. E aí nós descobrimos que o chinês não matou o pai do Park sozinho. O chinês matou o pai do Park com a ajuda de um amigo dele que ele fez na cadeia, que é quem nós chamamos aqui na história de cúmplice. Se vocês repararem, ele não tem um nome na série. Ele não é nomeado em momento algum. Né, ele é chamado de testemunha ou de cúmplice. Aí, o cúmplice e o chinês mataram o pai do Park atropelado ali, só que ele não tinha exatamente morrido, né? Então, o cúmplice pegou o pai do Park, botou no próprio carro e foi levando ele embora, até que ele pediu pro chinês descer do carro, falou, não, vamos nos separar aqui porque eu vou resolver esse problema. Nesse meio tempo, o cúmplice é comparsa da golpista. A golpista é uma diva que dá golpes ali em vários ricos, né? O golpe deles consiste em ela sair com os caras, o cúmplice tirar fotos dela com esses caras, e aí depois ele ameaçava esses caras, né? Fazia uma extorsão ali e eles tiravam dinheiro desse povo aí. Então, ela tava com o médico, né? Que era um cara que seria a próxima vítima de extorsão deles ali. E ela já tinha colocado ali algo na bebida dele pra ele dormir, né? Ele tava dormindo pesado e tal. E ela tava chamando o cúmplice, que era o amigo dela, e falando para ela assim, cara, eu já botei a bebida aqui, ele já tá dormindo, quando que você vai chegar aqui? Só que, nesse momento, ele tava com o corpo do pai do Park no carro. Então ele falou assim, olha, eu vou precisar da sua ajuda pra fazer outra coisa. Aí o cúmplice, né, orientou a golpista a distrair o médico, enquanto o médico tava dirigindo, meio bêbado, meio ali e tal, pra ele conseguir desovar o corpo do pai do Park. E o plano dele deu muito certo, porque ele desovou o corpo por cima de uma passarela, bem no momento que eles estavam passando, e a golpista estava distraindo o médico, e o corpo caiu em cima do carro, e o médico, como estava distraído, ele pensou que ele tinha atropelado o pai do Park. E óbvio que foi tudo planejado também, porque o cúmplice, ele fingiu ali que ele era uma testemunha, ele pagou uma grana ali pra um cara que ele encontrou na estrada pra pegar as roupas dele, né, pra se fazer mais humilde e tal. E aí ele começou a extorquir o médico também, tirar dinheiro do médico e tudo mais. Só que até esse momento a gente achava que a golpista era namorada do médico, mas a gente descobriu que não, né? Que ela só estava dando um golpe, que ela era uma amante dele. E o médico que acabou desovando o corpo, né? Com a ajuda do cúmplice, sim, mas o médico que era meio que o principal culpado aí na cabeça dele, porque ele achava que ele tinha atropelado. Aí se passa um tempo que a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? A gente não sabe se é uma passagem de muitos dias ou de um dia, enfim, mas uma montanhista acaba encontrando o corpo do pai do Park nas montanhas. E é aí também que o Park é informado que o pai dele foi encontrado enterrado, né? E aí que o Park fica em desespero, porque a intenção dele era que
o pai dele só tivesse sido morto num acidente de carro, assim, né, uma batida e fuga, né, e aí ele não seria, né, tido como um suspeito do crime, né? Só que como o pai dele foi encontrado enterrado, óbvio que ele ia se tornar o maior suspeito do crime. Isso, o médico, ele pede dinheiro, né, pra golpista, porque, enfim, ele acha que ela tem que ajudar ele ali, né, porque ela tava junto lá no rolê e tudo mais, porque ela que distraiu ele, ela... Pelo amor de Deus, né? E aí ela finge que sim, que ela vai ajudar ele. E nesse meio tempo também nós descobrimos que o médico, na verdade, ele era casado. Só que a gente vai voltar pra essa história da casada daqui a pouco, quando a gente vai falar do detetive particular. Enfim, ela vai encontrar, né, ela, a golpista, ela vai encontrar com o médico no estacionamento pra supostamente dar dinheiro pra ele. E aí ela e o cúmplice amigo dela, eles colocam ali aquela substância, né, e tal, que ele apaga, e eles vão parar naquele lugar ali que é tipo um terreno, que tem um prédio abandonado ali e tudo mais. Aí o médico acaba acordando, né, nesse meio tempo ali, e ele acelera com o carro por cima da nossa golpista. E aí a nossa golpista morre, né? Cronologicamente falando, depois do pai do parque, a primeira pessoa a morrer na história foi a nossa golpista. Aí o cúmplice fica indignado, ele vai lá, mata o médico e enterra os dois. Só que tudo isso estava sendo fotografado por 2 jovens. Esses 2 jovens, eles trabalham para um detetive particular, e esse detetive particular, ele havia sido contratado pela esposa do médico, né, para entender ali o que o marido dela estava fazendo, porque ela estava desconfiando que o marido estava traindo ela, e ela está certa, o marido dela estava traindo ela, mas o marido dela também estava ocupado matando outra pessoa e também sendo morto. E aí o cúmplice, né, enterrou os dois, enterrou a amiga dele e enterrou também o médico. Então o médico foi ali a segunda pessoa a morrer dentro do contexto da história. Nisso, nós vemos em paralelo ali, só que, claro, que quando nos foi apresentado na série, isso aconteceu num momento completamente distinto, mas cronologicamente falando, como nós estamos aqui montando uma linha do tempo, em tempo que isso estava acontecendo ali, o chinês matou um policial, né? O policial, ele foi lá atrás daquele estacionamento, né, e tal, que era, tipo, não é estacionamento, é um ferro velho, né, que ele ficava com os amigos dele, e o policial tinha ido atrás, né, porque ele queria saber o que era aquela gravação e tal, porque o chinês estava cobrando a grana do parque, e ele queria saber o que ele e o parque tinham de relação. Aí o chinês matou esse policial ali neste terreno. Aí uma coisa que a gente precisa mencionar aqui é que antes do médico morrer, ele já sabia que as coisas tinham sido armadas pra ele, porque ele viu na câmera do carro dele a filmagem de que o corpo do pai do parque tinha sido jogado de cima. Então ele já sabia que aquilo havia acontecido. O chinês, ele encontra o parque e ele resolve levar o parque pro lugar onde o cúmplice dele havia indicado, né? Que é aquele prédio, né? Que começa a série com ele pegando fogo. Que é também essa construção ali onde a gente viu a golpista morrer, né? Nessa altura do campeonato, o cúmplice, ele já estava sendo procurado pela polícia, né? Eles já tinham imagens dele ali, e então ele teve que descer do carro, que ele estava indo atrás, né, do Park e do chinês. E nisso, o Park, ele estava super tentando treinar com um martelo para dar na cabeça do chinês, mas óbvio que isso não deu certo. Mas, de qualquer forma, o cúmplice desceu do carro e ele foi a pé até o lugar. E, enfim. Aí uma grande briga se instaura ali, o Park, ele tava amarrado numa cadeira, e aí o cúmplice, ele empurra o chinês pelo fosso do elevador, ele mata o chinês, aí ele taca fogo em tudo, só que as coisas dão meio errado, porque cai um pedaço do teto ali, daí ele começa a se queimar muito também, quase que ele morre, né? E o Park também morreu. E aí a questão é que ele é levado para o hospital e ele assume a identidade do Park. Por quê? Porque ele acreditava que o Park tinha dinheiro para receber da pólice de seguro do pai dele, só que não tinha. Aí ele chega no hospital, né? Ele diz que o nome dele é Park. A médica olha para aquilo e fica apavorada porque ela lembra que o Park foi o cara que na adolescência estuprou ela na escola. E quem ajudou a ela ser vítima desse estupro foi a nossa golpista, que já está morta. Só que a médica, como ele estava com o rosto todo queimado, a médica não reconheceu ele, né? A médica achava que ele era o Park mesmo, né? Ela acreditou que era e tal. E aí a gente tem, né, vários momentos dela ficar, como que você não me reconhece, não sei o que e tal. E aí o cara fica tipo, porra, eu não faço ideia quem você é. Porque ele realmente não fazia ideia, né? Porque ele não era o Park, ele é a testemunha, né? Ele é o cúmplice que tá se passando pelo Park, porque o Park já tinha morrido. Só que nesse momento, ele tem várias incongruências nas declarações dele, né? Que é isso que eu comentei, que os personagens têm furos nas narrativas deles, mas é intencional porque o próprio roteiro arruma isso. Então, assim, ele fala pra polícia assim, eu tava amarrado. Só que, assim, a polícia já encontrou de fato um cara amarrado na cadeira. Então, tipo, não tinha como ele estar amarrado se tinha um outro cara
que tava amarrado na cadeira. Então, ele mesmo erra as coisas que ele conta. E nisso, a médica, ela pede pra investigar o passado dos 3 jovens, né, que abusaram dela. E 2 haviam morrido. E o investigador acreditou que o terceiro, né, o Park, era o cara que estava lá internado, né? E foi a comprovação que a médica precisava pra vida dela. E esse investigador é o mesmo que estava investigando ali o médico e a golpista, enfim. E aí a médica se esforça muito pra não matar o Park, que na verdade não é o Park, né? É ali o cúmplice. A gente vai chamar de Park falso, pra ficar mais fácil aqui de entender. A médica se esforça muito pra não matar o Park falso. E aí um amigo médico dela fala assim, não faz isso com você mesmo, não precisa fazer isso com você mesmo. Aí o Park falso, ele sai do hospital, né? Ele vai ali pro apartamento do Park verdadeiro e ele vai também até a seguradora, né, pedir a grana, né? Só que aí ele descobre que a grana tinha, tipo, o testamento havia sido mudado, né? Ali o beneficiário, não o testamento, né? O beneficiário da pólice de seguro havia sido mudado. O pai do Park verdadeiro havia mudado pra igreja dele. Então a igreja dele ia receber toda a grana. E ele ficou indignado, né? Só que ele pensou, já assumi a vida desse aqui, né? Então paciência, né? Eu vou viver a vida desse aqui. Só que o ponto é que ele não sabia que o Park verdadeiro tava mais lascado que ele. E aí ele é capturado pelo pessoal lá pelo agiota, né? Pelo agiota e amigos. Ele é levado pra aquele lugar que ele já havia sido ameaçado. Quer dizer, ele não, né? O Park verdadeiro havia sido ameaçado no começo da série, aí o Park falso é levado pra lá e ele fica sem entender, porque ele não faz ideia do que se trata. E nós compreendemos melhor que aquilo ali é um mercado de órgãos, né, assim, de mercado negro, no caso, né, eles traficam órgãos. E pelo que eu devo entender, eles tiram, por exemplo, um rim de alguém que tá devendo e mantém o cara vivo, assim, mas no caso do Park falso, que eles achavam que era o Park verdadeiro, porque ele já tava com a cara toda queimada, eles não sabiam identificar a diferença, o chefão ali do negócio virou pro médico e falou assim, não, você pode tirar tudo que der, porque a gente vai matar ele mesmo. Só que o médico que trabalhava ali é o médico amigo da nossa médica. Então, quando ele viu quem era ali a pessoa que ele ia matar, ele falou, eu vou torturar esse arrombado sim. E aí, quando eu tava assistindo, eu pensei assim, nossa, mas ele era um golpista, né? Mas ele vai pagar por um negócio pior do que o golpe, né? Assim, só que aí a gente tem um flashback que o cúmplice e a golpista, eles são amigos desde a escola, e a golpista chegou pro cúmplice e falou assim, eu quero dar um jeito nela, porque ela me estressa, não sei o quê. E ele deu a ideia de ela arrumar ali uns caras pra abusarem da nossa médica. Então, basicamente, sim, ele tem uma grande parcela de culpa em toda a situação e realmente todos os personagens estavam interligados. E, cara, como isso foi construído, eu contando aqui, né, a linha temporal, né, cronologicamente, tudo faz um completo sentido, né? Todas as histórias se encaixam muito bem. E como toda essa história foi reorganizada para a forma como ela foi exibida na série é muito legal. Porque ela foi exibida toda fora de ordem, mas mesmo assim nós compreendemos perfeitamente o que aconteceu na série. Então, assim, muito legal mesmo. Eu adorei as narrativas, eu me envolvi com todos os personagens e eu gostei muito da forma como foi apresentado. Porque algumas coisas aconteciam e eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu ficava assim, o Park tá queimado lá na construção. Aí, quando o Park sorriu no hospital, eu falei, cara, mas esse não é o Park. Tipo, dava pra ver pelos dentes que era outra pessoa, tinha outra arcada dentária. Então, a gente ficava se perguntando o que tava acontecendo ali naquele momento. Então a série, ela tem uma construção da tensão bem interessante, mas não é uma série assim que apele pra terror ou sustos ou coisas assim. Ela é um thriller psicológico mesmo, né? A gente se vê ali envolvido com os acontecimentos, com o peso das coisas, e é interessante a mensagem que a série passa, que tudo tem consequência, né? Realmente, karma eu acho que é o nome perfeito, porque no fim das contas, o karma agiu, né? Todos que fizeram coisas erradas pagaram pelos seus crimes ou pecados, enfim. E é muito louco, porque eles podem não ter pagado diretamente pelo que eles fizeram, mas eles acabaram pagando, mesmo eles não tendo feito aquilo, eles fizeram outra coisa muito ruim. Então todos acabaram pagando de alguma forma, o que pra mim foi super interessante. Acho legal a gente trazer uma série também que a moral seria que karma existe, né, e que as pessoas ruins vão pagar pelo que elas fazem, né. Eu sempre sou uma pessoa que eu falo aqui que eu acho interessante séries que o vilão acaba se dando bem, porque a vida é assim, não sei o quê, mas eu também acho legal que a gente tenha uma série aí onde os caras maus se dão maus, os caras maus se dão mal. E eu acho interessante, realmente, karma é o nome perfeito pra série, porque o principal ponto de debate que a série traz
é o karma, né? Que no fim das contas toda ação tem uma reação e todas as coisas ruins que essas pessoas fizeram, elas tiveram que pagar. Então, no fim das contas, né, quem ficou bem ali foi a médica, que era uma pessoa boa, e o amigo dela, médico também, que gostava dela e tal. Inclusive, no final, o investigador chega pra médica e fala, eu tenho uma atualização do caso. Tipo, ele ia contar que o parque falso não era o parque verdadeiro, só que ela não quis saber. Então, só que pra nós, como espectadores, ficou super claro, né? Isso já havia ficado claro, obviamente, né? A gente viu que ele trocou as identidades ali, mas ele jogou fora ali no lixo e deixou bem explícito, né? Então a série, ela não deixa nenhum furo de acontecimento. Como eu falei, os furos são da própria narrativa dos personagens, que eles se embananam ali com o que eles estão contando, só que a própria série corrige o erro deles, né? Eles mesmos falam as coisas. E quando eu lembro quando o Parque Falso falou pra polícia, né? Enfim, o cúmplice que assumiu o lugar do Parque Falso contou pra polícia, eu tava amarrado. Eu falei, cara, isso é um erro, a polícia não vai investigar isso, porque ele não tava amarrado. E, tipo, tinha outro cara amarrado. Ele errou no depoimento dele. Então, enfim, inclusive mostra um pouco da negligência ali da polícia, né, na investigação e tal. Por exemplo, quando eles vão captar as digitais ali dele, eles podiam ter pego a saliva, né, pra fazer alguma coisa de DNA, né, não só as digitais, né, que não conseguia pegar porque tava queimado, enfim. Mas, enfim, eu me diverti bastante assistindo a série, achei ela ótima. É uma série que eu com certeza recomendaria, porque ela é curta e ela é bem envolvente. Me conta aí o que vocês acharam de Karma. Um beijo pra vocês e até a próxima.